Olá! Vamos então gravar hoje mais uma mesa redonda do GEF, que é o Grupo de Estudos de Empresas Familiares da FGV Direito São Paulo. E o tema que a gente vai abordar agora é como educar bem os filhos e torná-los bons sucessores, acionistas ou gestores. Bom, sem dúvida é uma tarefa extremamente desafiadora, né? Criar e educar bem os filhos para que eles se tornem pessoas bem formadas, cidadãos educados, de caráter, bons profissionais e tantas outras coisas que a gente já, como pais, deseja para os nossos filhos, já não é uma tarefa simples. Mas quando a gente é membro de uma família empresária, da primeira, segunda, terceira, quarta geração, enfim, por aí vai, a gente ainda tem mais uma responsabilidade adicional, que é educar os nossos filhos para que eles herdem um patrimônio, seja um patrimônio financeiro, imobiliário ou empresarial, enfim, mas que eles saibam também geri-lo de forma competente, né? Seja como gestores propriamente ditos, né, executivos, seja como sócios ou coproprietários de bens e direitos. Mas o que fazer e o que não fazer para que essas pessoas se tornem realmente competentes e aptas a manter esse patrimônio de forma sustentável no longo prazo e ainda respeitando a função social que a gente sabe que tanto a empresa como a propriedade tem, né? Ou seja, que sigam incrementando o valor desse patrimônio, mantendo o patrimônio sempre atentos às suas responsabilidades perante a sociedade, numa empresa perante os funcionários, consumidores, parceiros, o físico, o meio ambiente, enfim. Ou seja, a gente vai falar aqui que ter dinheiro e ter empresas também dá trabalho e também implica em ter responsabilidades e conhecimentos, né? La noblesse oblige, né? A nobreza obriga. E para falar sobre esse tema, a gente vai contar com esses três profissionais, são os nossos convidados de hoje, membros do GEF, que também têm artigos nos nossos livros, super qualificados, experientes, competentes e que conhecem bem esse tema, e são eles o Héctor Rafael Lizondo, que é engenheiro, psicólogo, fundador e consultor do Instituto Lizondo e especializado em governança para empresas familiares e famílias empresárias. A Regina Giacomelli Politi, que é psicoterapeuta relacional e sistêmica da família, do casal e da empresa familiar, colunista da revista Pais e Filhos, e o Thomas Lanz, economista, foi gestor de grandes grupos empresariais e há mais de 15 anos é conselheiro de administração e consultor de empresas familiares. Todos eles, como eu disse, membros do GEF, que tem artigos publicados bem interessantes nos nossos livros. E eu sou a Roberta Prado, sou a coordenadora do GEF e eu vou mediar essa conversa. E eu vou começar perguntando para a Regina. Regina, conta para a gente um pouquinho como é que tem sido a sua experiência profissional com famílias empresárias no que respeita essa questão da preocupação de como educar os filhos, né? Bom, um prazer muito grande estar aqui com essa mesa redonda, com profissionais desse porte e coordenada por você. É um prazer muito grande participar do GEF, um lugar que eu compartilho, eu aprendo muito com todos os colegas, e é um tema de estudo permanente, né? Porque sempre existem novas experiências, novos aportes teóricos, novas experiências importantes de você estar sempre atualizada, né? É um saber como vários outros que é permanente na nossa vida. Então, a minha experiência é muito grande. Uma das minhas importantes estadas foi numa empresa brasileira, familiar, onde eu tive a oportunidade de passar por uma fase de cisão dos irmãos, na fase da sociedade de irmãos, né, onde houve a cisão. Então, o fundador passou o bastão para um deles e, justamente, essa sociedade, nessa segunda geração, teve essa cisão. Então, eu vivi 12 anos essa realidade, participei de várias equipes multidisciplinares, e isso foi o que me fez despertar para estudar, para aprofundar
enfim, para me desenvolver academicamente, até porque no Brasil psicólogos com essa especialidade não existia, né? Eram todos importados na época, lá em 80 e pouco. Mas, enfim, qual é a minha experiência desde então? As famílias, já é difícil ser família, já é um desafio você, pai, mãe, biológicos, família nuclear, né? Passar valores, educar filhos, enfim, passar vamos dizer assim, uma possibilidade que esses filhos sejam produtivos, sejam pessoas vocacionadas para aquilo que estão empenhadas. Quer dizer, é um desafio muito grande, até porque não é só a família que influencia, mas é essa família em interação com a sociedade, com o seu grupo, a escola e a sociedade como um todo. Então, não é fácil. Eu acho que é até mais difícil você fazer uma família do que gerir um grande negócio, porque, né, às vezes, num grande negócio você tem parâmetros e tem regras e punições mais claras e escritas, e você pode exercer essa governança. Na família, existe uma questão que é afetiva, é emocional, e ninguém se prepara para ser pai e mãe, né? Acho que uma das escolas que falta para todos nós é a escola de pais e mães, porque você se torna pai e mãe quando o seu filho nasce. Por mais que você tenha lido, se interessado e trabalhado até com isso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, quando você tem seu filho, você vai ter a sua experiência, e aquela teoria que você tinha, o meu filho vai ser diferente, eu vou dialogar, eu vou fazer, né? Que todos os pais perfeitos são assim, né? Acham que os filhos vão ser exatamente aquilo que você está imaginando, que é muito fácil. Aí, quando você tem esses filhos, você vê a realidade, a vivência, e não é fácil, porque os aspectos emocionais vão falar mais alto que os racionais, né? Como diz os grandes estudiosos, a parte irracional do ser humano sempre prevalece ao racional. Então, o desafio é muito grande quando essa família, além de ter essa tarefa de criar filhos, desenvolver filhos dentro de uma perspectiva saudável, vamos dizer assim, né? E além do que cuidar para ter um relacionamento saudável intrafamiliar, ela tem, além desse desafio, que é gigante, você tem o desafio de ter também uma empresa familiar, um negócio, muitas vezes, que sustenta essa própria família, né? Então, quando você tem esses dois subsistemas, do negócio, da família, e eles têm que se articular, se coordenar, aí realmente tem que treinar, tem que aprender, tem que ter realmente uma capacitação para você poder separar a família ali dentro de um aspecto intrafamiliar da dinâmica, porque o que você não trabalhar aqui dentro desse primeiro, vamos dizer, subsistema familiar, isso vai ser estendido para a empresa. Eles vão atuar na família, tudo aquilo que os conflitos não resolvidos dentro da família. E aí fica um palco complicado, porque além das questões de uma empresa, né, dos desafios de permanência econômica, enfim, de subsistência, de perenidade do negócio, como você falou, da contribuição de uma empresa na sociedade como um todo, você tem que organizar essas coisas para que esses conflitos não passem os muros da família e vão atuar lá, e aí vai misturar muito, porque aí realmente a profissionalização deixa a desejar, e a empresa vai patinar e vai sofrer e vai pagar caro por isso. Então, de fato, a gente tem que cuidar para que essa família aprenda a se tornar uma família empresária, que é um desafio diferente de outras famílias que não têm uma empresa, um mesmo negócio para compartilhar. Então, a minha experiência tem sido essa, nesse treinamento, nessa capacitação, das pessoas saberem separar uma coisa da outra e realmente trabalharem de uma maneira mais profissional, mais racional. Agora, isso tem que ter treinamento, porque, assim, se deixar vir como as coisas tendem a ser muito difíceis, e os irmãos, enfim, a sociedade de irmãos não é fácil, nem dentro da família. Imagina quando eles se tornam sócios que não se escolheram, né? Então, sócios por uma contingência familiar. Com certeza, isso que você falou é uma tarefa hercúlea, né? Não é fácil para ninguém, precisa realmente de muito treinamento. A gente gravou uma mesa na semana passada falando de separação de cisão. Eu poderia ter te chamado, a gente vai fazer outra agora, então. Ok. Mas, enfim, vamos passar agora, então, para o Thomas, que também tem uma outra experiência, mas que também mexe muito com famílias e herdeiros e sucessores. Como é que você vê isso, Thomas?
Bom, olhando por um outro aspecto, quando a gente começa a trabalhar com uma família empresária, a gente precisa analisar o cenário, não é? Em que fase a empresa se encontra? Estamos numa mudança da primeira para a segunda geração, da segunda para a terceira, terceira para a quarta, porque os aspectos eles mudam muito, tanto, vamos dizer, os emocionais e os racionais, como a Regina já mencionou, dependendo muito em que fase essa transição acontece. Eu gostaria de lançar algumas coisas que até depois podem ser debatidos, mas uma coisa que eu falo desde o início é aquilo que a gente precisa separar, o que é ser dono e o que é ser sócio, não é? Muitas famílias, elas sempre logo falam, não, nós somos donos da empresa, e aí os filhos, desde crianças e adolescentes, se sentem donos como aquilo fosse deles. Então, eles já têm uma postura que não é saudável em relação à empresa. A gente deve logo incutir, desde que eles são pequenos, a família é sócia, papai é sócia e não é dono. Isso é muito importante porque pode mudar muita coisa. Vamos passar para a adolescência. É muito importante o desenvolvimento de protocolos. Remuneração, pode até chegar a regimes de casamento, como a família vai remunerar ou vai pagar os estudos, tem uma série de protocolos. E é muito importante que os jovens eles já conheçam esses protocolos, não é? Isso também é um aspecto muito importante na formação deles, tanto como gestores, como eventualmente como sócios, não é? Muito importante também, em termos, vamos dizer, de educação, de se formar. O herdeiro sempre é uma outra questão que eu coloco sobre a mesa. Gente, o jovem se forma, deixa ele mergulhar na piscina fria, sozinho, numa outra empresa, onde ele vai ter um chefe, ele tem que bater cartão de ponto e assim por diante. As famílias geralmente aceitam racionalmente, mas assim que o jovem se forma, na maioria das vezes, ou em grande parte, eles logo são acolhidos na proteção familiar, no ambiente da própria família. Uhum. E depois, ainda um último aspecto é que a gente vê muito que os próprios pais barram o desenvolvimento profissional e pessoal dos filhos. São super protetores, mimam demais, e aí tem uma série de aspectos, talvez o Hector conhece muito bem. Aliás, é um super prazer estar com vocês discutindo esses assuntos, e a gente sabe que os pais semeiam muitos problemas, inclusive esse do desenvolvimento profissional dos filhos. É até aqui que eu gostaria de chegar. Você falou tanta coisa que dá para a gente ficar debatendo aqui até amanhã, mas coisas realmente muito importantes. Quando você estava falando dos filhos que falam, a empresa do meu pai, aqui a gente vê até empresa aberta, né? Engraçado, você tem um pai que às vezes é executivo, até controlador, tal empresa é do meu pai. Você fala, meu, criança de 6 anos, né? De 7 anos, fala, querido, não é bem assim, mas tudo bem, né? E essas coisas básicas de diferença de remuneração por ser sócio e por ser executivo, né? Enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas vamos ouvir o Hector Lizondo agora. Ante todo, eu quero expressar
minha satisfação e meu agradecimento, minha honra por estar aqui conversando com pessoas queridas e ao mesmo tempo tão competentes. Desde a perspectiva do problema que foi colocado, ele oferece vários vértices para ser vistos. Colegas colocaram alguns que são realmente importantes, especialmente o que se refiere a que educar filhos é difícil em qualquer das situações. É difícil mesmo sem estar em uma empresa familiar. A pergunta importante em todo esto é tratar de desviar esse foco que neste momento, e é importante fazer isso, não é? Está concentrado nos aspectos de contexto de empresa para o contexto relacional entre pais e filhos. Se formos pensar na missão de nós como pais, e especialmente dos pais que conducen uma empresa familiar, a verdadeira missão consiste em trabalhar o desenvolvimento dos filhos, ou seja, procurar auxiliá-los a se desenvolver. Desenvolver significa criar uma capacidade de ter uma boa identidade. A identidade que les permita ser eles mesmos e não apenas um decalque dos pais. E eles mesmos para poder tomar algo que está citado na proposta da conversa de hoje, que é o termo responsabilidade. É uma questão complexa, mas extremamente importante. Dessa óptica, eu creio que o primeiro passo é que os pais poderiam se perguntar qual que é o desejo deles com respeito aos filhos. Frecuentemente esse desejo não é manifestado. Se supõe que é algo que é óbvio, que eles vão continuar na empresa ou que vão ser eles mesmos, enfim. Há duas alternativas para isso. Uma delas é que os pais esperem, embora sem comentarlo, que os filhos sejam agentes continuadores do empreendimento que eles fizeram. E que, dessa forma, eles tenham a missão de engrandecê-lo, engrandecendo também a origem e engrandecendo a figura deles, mesmo quando ela já não esteja presente na empresa. Nessa alternativa, os filhos usufruiriam de uma herança e quase reproduziriam a identidade dos pais. Uma outra alternativa é que o desejo dos pais seja que os filhos construam sua própria identidade e sejam responsáveis pelas suas escolhas. Para isso, eles teriam que tratar de dar essa liberdade para poder ficar na empresa ou não. Normalmente, os pais não têm isso muito claro, ou por lo menos não o manifestam. Essa é a minha experiência. Se supõe já que está definido de que como a empresa é forte, é grande, foi construída com muito sacrifício, os filhos vão necessariamente a ser continuadores. E nem sempre isto é o que mais convém, não é? É importante que os pais conheçam que o que eles pretendem fazer a educar os filhos não é um episódio, e sim uma constante, que parte nas diferentes etapas do desenvolvimento. Coisa que normalmente os pais não têm em conta e não conhecem, que são etapas da psicologia do desenvolvimento. E há várias. Está uma etapa que é a etapa puerperal, depois a infância, a primeira infância, depois vem o puerpério, a adolescência, a juventude e, por último, o adulto. Em cada uma destas fases é necessário fazer um investimento. E esse investimento não pode ser feito depois de um tempo, quando de repente me dou conta que o filho já é adolescente e tem que entrar na empresa. Esse investimento é uma espécie de construção de uma parede de tijolos, nos quais se faz um a um. Por exemplo, na primeira infância, é importante que os pais sejam capazes de investir no amor e nos limites. Amor para que os filhos possam compreender que o mundo não é uma coisa hostil, é uma coisa, se vocês querem, até linda, desafiadora, possível. Mas para isso eles têm que sentir amor, porque do contrário se sentem perdidos. E ao mesmo tempo que eles não são donos desse mundo, que eles não podem fazer o que querem. Para isso é necessário que eles sejam capazes de colocar limites. Esta é uma tarefa que requer sabedoria e normalmente os pais não a têm. Essa sabedoria pode ser adquirida, por exemplo, ofereço aqui uma referência, que é esse livro aqui do Dr. Luis Hans, que se chama A Arte de Dar Limites. Um livro muito interessante para ler e especialmente para poder ajudar as crianças nos primeiros anos de vida. Depois vem, para poupar um pouco a relação, a fase da
da puberdade, na qual desabrocha o sexo, surgem mudanças no corpo, surgem impulsos que eles não entendem. É necessário investir para ajudar aos filhos a entender essa nova situação. Depois vem a adolescência. Nessa época é necessário um outro investimento, em valores, em princípios, em contar a tradição. É nesta fase que se produz a famosa transmissão geracional, que não é a mesma coisa, posso falar disso depois, que a transmissão transgeracional. A transmissão geracional é aquela que envolve os princípios, valores, as coisas que foram feitas para poder chegar até onde se chegou. Dessa óptica, é possível entender melhor que há um investimento que é contínuo no tempo e que normalmente, sem esse investimento, os jovens ficam carentes de informações, carentes de repertório, carentes de segurança em si próprios. Eles não podem adquirir a segurança em si próprios como uma cópia da coragem do pai ou da mãe. Eles têm que experimentar essa coragem por si próprios. E normalmente nós nos encontramos com situações que são às vezes curiosas. Os filhos ficam postergados, de repente são adolescentes, a empresa está melhor e os pais querem dar todo o que não puderam dar antes, porque não tiveram tempo ou porque não sabiam destas questões. Nesse momento, eles se sentem, digamos assim, perdidos. E normalmente acham de que os pais não les dão oportunidade de decidir. Mas se você, como nós já fizemos uma experiência, les diese essa oportunidade em um ambiente controlado, eles não sabem decidir. Eles não sabem correr riscos. Eles não confiam em si próprios, porque nunca tiveram essa experiência. Então, essa é um pouco a minha experiência nesse campo no qual me encontrei em diversas situações com essas, digamos, essas realidades. A falta dos pais poder investir faz de que os filhos se encontrem sem alternativas. A alternativa mais fácil é, então, continuar a empresa, já que eu não tenho muita habilidade para poder lidar com esse mundo afora, hostil, complexo. Eu fico aqui onde já estou protegido, onde já todo está bem organizado e apenas é ir e mandar. Então, essa é uma das minhas experiências. É bem complexo isso que você está falando, porque realmente são várias fases distintas que demandam diferentes comportamentos. O que a gente percebe é que eu, pelo menos como mãe, vendo os outros pais que eu conheço, cada um tem a sua melhor fase, vamos dizer assim, né? Às vezes você é super bom pai do filho pequeno, mas aí no filho adolescente já é mais complicado, ou ao contrário, né? Você falando isso, eu me lembrei dos meus filhos falando: nossa, você e o papai, vocês poderiam ter tido 20 filhos se a gente nascesse adolescente, né? Porque vocês são ótimos com adolescente. Mas, assim, realmente tem essa questão da personalidade também dos pais, né? E, além disso, quando a gente está falando de famílias empresárias, a gente tem, muitas vezes, o casal tendo uma dedicação enorme para a empresa, né? Então, assim, cadê o tempo também para ficar com os filhos? Então, tem mais essa complexidade que a Regina está aí Vamos ouvir o que você tem para falar, Regina? Porque, na verdade, assim, o mesmo investimento e trabalho que você tem, quer dizer, o mesmo não, mas de tal monta, de tal porte, que é o investimento em criar e educar filhos, é em criar uma empresa e fazê-la rentável, fazê-la funcionar, né? Quer dizer, uma empresa é um filho, é um outro filho, né? Então, de fato, essa questão do tempo dos pais que têm um negócio próprio, enfim, que vão desenvolver. Uma coisa é você entrar na empresa dos outros, que já está tudo funcionando. Outra coisa é você começar um novo negócio do começo, né? Enfim, a gente sabe que não é fácil, não é um trabalho 8 às 5 da tarde. Você não começa assim, tudo organizado. Sempre quando você começa, o esforço é gigante, as pessoas se desdobram, não tem fim de semana, não tem... Enfim, então é muito difícil, né? Você ser um empresário bem-sucedido, montar uma empresa que tenha, enfim, produtividade, capacidade de se estabelecer, não é para qualquer pessoa, né? Não só a competência, mas as séries de habilidades que envolve ser empresário, seja nesse país ou em outro. Então, os pais realmente investem muito do seu tempo, da sua
disponibilidade para isso, e os filhos, depende, como eles falaram muito bem, essa questão do momento, né? Seja o momento da empresa ou o momento da filho pequeno, filho médio, filho grande, quer dizer, os desafios são muito diferentes. Eu até podia ter pego alguns livros assim sobre isso que você falou, quer dizer, a gente, como pai e mãe, às vezes tem mais facilidade para um filho pequeno na infância, filho mais dificuldade em outras etapas, e cada etapa ela é muito diferente. E se a gente, eu às vezes vejo aqui no consultório, a pessoa já tem um filho de 20 anos e ainda está cortando o bife e pondo na boca, quer dizer, quase pondo na boca, né? Como tem bebê mamando com, sei lá, com 2 anos de idade, quer dizer, enfim, essas confusões do papel, como eles falaram super bem, quer dizer, nosso papel é desenvolver os filhos, só que a gente não tem uma formação para isso, é muito na intuição e também no que nós recebemos como dos nossos pais, da geração anterior, essa coisa geracional. Você acaba usando seu pai, sua mãe, quando você foi filha ou filho, você reproduz ou você faz o oposto, ou você faz igual a minha mãe fazia assim e deu certo, ou eu vou fazer o oposto porque foi muito ruim minha mãe ter feito isso. Então, uma das coisas que eu quero pontuar é essa. Quando nós temos os filhos, a gente tem que aprender a olhar para a necessidade dos filhos. E o que acontece normalmente é que a gente se projeta e as nossas necessidades filiais, como filhos, que não foram atendidas, nós vamos fazer isso para os nossos filhos. Só que eu estou me colocando no lugar de filho, e naquela relação eu não sou filho, eu sou progenitor, né, ou progenitora. E os pais cometem esse equívoco assim, não, eu na minha infância não tive nada, então eu compenso com o meu, mas o teu filho não precisa de tudo isso. Se você acha que precisou, essa lei, por isso que um dos meus trabalhos aqui é um trabalho que a gente chama genograma, eu vou ouvindo a história dessa pessoa, como filho, como irmão, como com seu pai, com a sua mãe, no sentido de olhar o passado para passar ele a limpo, com olhos de adultos, né, que somos, mediada por uma conversa inteligente, para que ele possa fazer as reflexões, porque não necessariamente você aprende do nada, você aprende a partir de uma reflexão. E o meu trabalho justamente é esse, é você ver como você, o que te aconteceu como filho, quais são suas sequelas, suas coisas boas, seus recursos, para que você, quando assumir o papel genitorial, você já saiba qual é a tua bagagem, que aspectos você vai ter que olhar mais, porque cada um tem a sua história, cada um vai ter a sua subjetividade, não é todo mundo que precisa passar pela mesma forma, né? Uma família foi mais competente num aspecto, menos competente na outra, não tem família perfeita, família que dá conta de tudo, não tem. Isso não existe, isso só na ficção. Quer dizer, a realidade é essa, nós somos seres incompletos, a família faz o seu papel, mas o resto é a gente que tem que buscar fora da família, e acho que o Thomas e o Hector também pontuaram essa questão das fases do indivíduo, né? Quer dizer, no primeiro momento, o filho vai ter a identidade da família mais ou menos projetada, os pais projetam nesse filho, primeira infância, segunda infância. Na segunda fase, na fase da adolescência, ela é terrível, porque o filho, para construir uma identidade própria, né, ser ele mesmo, como foi colocado aqui, ele vai precisar se opor aos pais, e ele vai precisar brigar, é uma batalha, né? E nesse momento sai a onipotência juvenil. Ser jovem é um risco muito grande, o jovem, em geral, eu estou falando geral, né? De uma maneira geral. O jovem tem essa onipotência, ele acha que já sabe tudo, que vai ser diferente na empresa, na família, que ele vai mudar, é até necessário que ele tenha essa visão idealista do mundo, idealizada, né? Porque para depois cair na real, né? Que a vida não é bem assim, né? A teoria é uma coisa, a prática é outra, né? Então o jovem ele vai confrontar o modelo parental, ele vai porque ele precisa de musculatura, ele precisa saber quem ele é, porque até então ele está reproduzindo a identidade da matriz familiar. Aí ele vai buscar construir a sua identidade individual. Nem todos fazem isso, muita gente pula e faz outros mecanismos, já vai para... Continua como ele colocou, quer dizer, continua ali no ninho da família, protegido, né? Uma das funções da superproteção, eu tenho um texto na Pais e Filhos que fala superproteção desprotege. Da mesma maneira que abandonar é ruim, superproteger
é também danoso, porque quando você superprotege, você pressupõe que seu filho é muito sensível, incapaz, e ele não adquire as forças e recursos para lidar com a vida como ela é, com o mundo como ele é, enfim, com os limites. Aqui se falou também do afeto, não só do afeto, mas do limite, né? E é difícil para os pais, sem dúvida, é muito complexo isso. Enfim, então são tarefas de desenvolvimento, né, individual, familiar, relacional, saber mudar o software, né? Uma coisa é filho pequeno, outra coisa é filho adolescente. O software tem que mudar dos pais. Aí filho adulto. Muitos adultos não são tratados como filho adulto, são tratados como são infantilizados, né? O que eu encontro mais aqui no consultório é ou infantilizados ou são adultizados. Crianças que até não tiveram uma infância e uma adolescência, sabe, foram infelizmente negada essa fase de desenvolvimento por um mecanismo de hipercompensação do sofrimento parental, enfim, aí é mais complexo, mas assim, para que primeiro você não reproduza. Travou um pouco você aí, Regina. Eu vou aproveitar e passar para o Thomas. Não sei se você está me ouvindo, mas você meio que congelou a sua imagem. Ah, nossa, a gente saiu e voltou? Enfim. Não, realmente, tem todas essas complexidades. Eu ia dizer, a boa notícia é que existem profissionais que se preocupam com isso, né? Porque a gente realmente não daria conta. E cada vez mais a gente vê profissionais com outras formações, né? No caso, você é psicóloga, mas o Thomas, administrador, o Hector, engenheiro. Eu sempre falo administrador, mas ele é engenheiro e depois também fez psicologia, porque tem esse aprender sobre nós humanos e tem também o aprender que o Thomas estava mencionando ali, né? Que é essa questão de tantas informações e dificuldades, enfim, que conceitos que a gente precisa entender, como eles funcionam dentro de uma família, nesses protocolos, né, Thomas? Como é que você trabalha isso com os seus clientes? Então, eu tenho talvez o privilégio de poder trabalhar, vamos dizer, com famílias em grandes centros urbanos, mas também com famílias empresárias próximo à Bolívia, Peru, Amapá. São realidades totalmente diferentes, trabalhando, sei lá, com um empresário que começou com uma pequena borracharia, outro foi motorista de caminhão, outro puxou a enxada e hoje tem verdadeiros impérios e são gênios como empreendedores. Mas é lógico que lhes falta uma bagagem que a gente sempre gostaria que as pessoas tivessem uma bagagem semelhante à nossa, onde, através de um diálogo ou qualquer coisa, a coisa seria bastante simples. Mas não é assim. Então, existe uma complexidade muito grande que você precisa realmente, através da conversa, e antes disso, a família precisa adquirir confiança na pessoa que vai ser o consultor, até eles começarem a expor seus problemas e as suas coisas. Então, você não começa com os protocolos de imediato, chegando, gente, vamos desenvolver alguns protocolos, mas você precisa sentir o que está acontecendo na família e quando chega o momento de se começar a trabalhar. E tem que ser um trabalho em conjunto. Não é que o consultor vai elaborar um protocolo, não. Através de perguntas, a família começa a discutir, é interessante ter os pais e os filhos,
para depois se elaborar um esboço, esse esboço vai ser discutido. Tem certas questões que levam 3, 4 reuniões a serem resolvidas, mas eu sempre falo que é importante é o processo, porque através do processo da discussão entre os diversos membros da família é que vai se chegar num resultado bastante favorável, né? Tem, às vezes, situações onde já estamos trabalhando com a primeira, segunda geração e protocolos se referem, vamos dizer, à terceira geração. Então, eles falam, não, nessa geração ainda vai ficar assim, na próxima geração vai ser diferente. Então, você tem que também saber elaborar os protocolos e que também são revistos de tempos em tempos, não é? E claro que isso muda de família para família, não tem uma família igual à outra. Umas se referem muito aos protocolos durante os anos e outras o que deixam cair a coisa um pouco em esquecimento. Mas o mais importante, eu acho que é realmente o processo, que através do processo vão surgir as perguntas, e muita coisa, vamos dizer, que a gente fala de profissionalização, vão surgir em decorrência desse trabalho. Vão surgindo as perguntas e vão surgindo as respostas, né, Thomas? Com certeza. Isso que você falou dos protocolos, eu sempre cito isso porque não raro uma família fala, olha, a gente tem um protocolo, está tudo regulado, tal, mas assim, não funciona. Aí você fala, mas o que não funciona do protocolo? Ah, não tenho a menor ideia nem do que está escrito lá. Então, é lógico que não vai funcionar. Se você não se envolveu no processo, né, como o Thomas colocou, e aquilo não saiu da família, né, a gente só escreve o que foi combinado ali entre eles. Mas, enfim, Hector, a gente está falando aqui de várias formas de trabalhar a família, trabalhar os indivíduos e trabalhar questões que são também mais práticas e mais técnicas, né? E a gente tem que ir trabalhando meio que tudo isso ao mesmo tempo. Quando a gente fala daquele modelo dos 3 círculos, gestão, família e propriedade, tem que trabalhar, mas tem o indivíduo também, né? Eu acho que aqui a gente está falando do indivíduo. Conta um pouquinho para a gente, Hector, até porque você tem uma carreira interessante, né? Você era engenheiro, enfim, mas trabalhou como executivo e aí foi para essa coisa de atendimento das famílias num outro aspecto, né? Num outro círculo, saiu um pouco da gestão e foi para a família mesmo. Conta um pouquinho para a gente do seu trabalho, como você vê essa questão dos filhos, assim, a preocupação que os pais têm ou não têm, né? A receptividade que os filhos têm ou não têm, porque no fundo também você ter um projeto para trabalhar isso é uma bênção para a família, né? Porque você tem pessoas de fora que vão poder dar uma outra visão. Como é que tem sido isso assim na sua experiência? Renata, eu poderia dizer que o que Tomás falou fez muito sentido na direção de criar um vínculo, tanto do consultor com o seu cliente, quanto entre os membros da família em si. Também eu creio que o que você está falando do protocolo, se ele não fosse o resultado de um trabalho emocional em qual as pessoas podem se ouvir autenticamente, as pessoas podem expressar suas angústias, suas preocupações, aprender a mudar a sua percepção através da opinião dos outros. Se esta fase for suprimida ou não existir, o protocolo tem um papel apenas, digamos, formal y no un papel principal de ser una referencia. Eso mismo puede decir desde el punto de vista jurídico y se sabe muy bien eso.
eu posso criar os melhores contratos, mas se não temos uma postura de entendimento, eles serão burlados, seja qual for a habilidade do advogado de poder fazer isso. Então, a grande questão é trazer à tona a verdade do relacionamento, que é uma coisa difícil e que envolve a criação de um vínculo. Eu creio que isso é uma questão central. Como lidar com isso? Bom, eu creio de que é necessário compreender que se está em um processo. Um processo significa reconhecer que o que nós queremos é que esses jovens passem a ter responsabilidade, que é uma característica do adulto. Mas se a gente pensa a palavra responsabilidade, normalmente a gente associa as coisas que resultam da responsabilidade. Por exemplo, assumir as culpas ou tomar algum trabalho, alguma coisa desse tipo. Mas a responsabilidade, na sua essência, poderia ser descomposta em duas palavras que trabalham harmonicamente e permanentemente juntas, mas só para o efeito de tratar de entender a questão, eu vou tentar dividi-las em resposta e em habilidade. Então, a responsabilidade da qual estamos vivendo, estamos nos referindo, pode estar associada à habilidade para escolher as respostas. E aí vem a grande questão. Esses jovens estão preparados para escolher respostas. Vejamos, a palavra resposta em si, para poder ser bem encontrada, precisa de um repertório. Esses jovens precisam ter um repertório de respostas. Repertório de respostas vão ser adquiridos a través de seu conhecimento, a través do que os pais lhes transmitem respeito da vida da empresa, a través do que estudam, a través do que conhecem das pessoas. Então, si estas realidades no son incorporadas en ellos no tendrán repertorio y por tanto no podrán tener responsabilidad. Una crianza no puede tener responsabilidad porque no tiene repertorio. Y muchos jóvenes que entran a la empresa, en realidad son un poco crianzas. A veces hasta los propios padres son un poco crianzas en algunos aspectos. Y más difícil es la segunda cuestión, habilidades. Habilidades para escoger la respuesta envuelve un lado emocional. Porque quando você escolhe uma resposta, você corre um risco. Normalmente, você escolhe entre duas alternativas. Tem que abandonar uma para que a outra possa ser instalada. E isto envolve uma perda, um luto, que se o jovem não está preparado, o sente como um esvaziamento. Então, dessa óptica, é necessário que ele possa adquirir uma segurança de si próprio, como para ser capaz de abandonar algo que foi uma referência até agora, por exemplo, que os pais falam, para poder partir para una otra alternativa que él mismo cría, mesmo corriendo riesgo de se dar mal. Mas en ese se dar mal surge un aprendizado que es extremadamente enriquecedor. Y ese enriquecimiento, sin duda, permite que después él pueda tomar mejores decisiones en la organización. Vean, es muy fácil de entender eso. Una crianza tiene dificultades para poder decidir. Para poder, ¿por qué decidir? Decidir significa si son es separación. Una crianza tiene un brinquedo y ven un otro más interesante, él no quiere abandonar lo primero, él quiere tener los dos, os tres, os cinco. Entonces, es el adulto somente que se da cuenta que la gente no tiene espacio para poder guardar todo dentro de la gente y tiene que se deshacer de algunas cosas para que otras van ocupando un lugar más productivo dentro de la vida de la gente. Então, desta óptica, a criação da responsabilidade é um processo que envolve todas aquelas fases e envolve um papel importante dos pais, que normalmente, às vezes, têm os filhos a través de receitas. Ah, não, como disse muito bem, creio que foi Regina também, meu filho tem que passar pelo que eu passei, porque assim eu cheguei onde cheguei, então ele tem que aprender o mesmo e tem que sofrer o que eu sofri. Ele não está fazendo nada mais que reproduzir a identidade dele no filho, ou dela no filho. E além do mais, nem todo sofrimento ajuda a crescer. Há sofrimentos que são destrutivos. A outra posição oposta, que também é uma espécie de estereótipo, não, vou poupar a meu filho de todo o que eu sofri, vou facilitar a vida dele. Não é outra coisa que colocá-lo no mesmo lugar também, e impedindo de que ele aprenda a través de seus próprios erros. Então, estas são coisas que a gente vê com frequência. Então, é muito difícil para os pais reconhecer algo que Regina falou e que é extremamente importante. A única forma de adquirir identidade é tratar de abandonar a identidade que foi instalada na época da juventude e da adolescência, que é a dos pais, porque eles não têm outra referência. O mundo é hostil, se eles não têm nenhuma referência, eles têm que buscar alguma para poder sobreviver e entender o mundo difícil como é. Essa
identidade conhecida e confiável é a dos pais. Então, eles passam a dar as mesmas respostas. Mas chega um momento em que eles têm que crescer e a única forma é contestar, ou discutir, ou se opor aos pais. E aqui acontecem 3 possibilidades, segundo Freud e segundo Hans Zipper, que é um estudioso a respeito desse assunto. A primeira é que os filhos não conseguem brigar com os pais, não conseguem discutir. E este problema não é dos filhos. Não é que eles não se atreven, é que os pais não os prepararam para discutir com eles. Os pais não deram a oportunidade de eles poder enfrentá-los. E isto é muito ruim. A segunda alternativa, que também é ruim, é uma eterna luta, na qual não há nenhuma solução, mas eles vão morrer brigando com os pais. Só a terceira alternativa, que consiste em um enfrentamento ou uma discussão dialéctica. Que é a dialéctica? É uma corrente filosófica na qual alguém